Bom, pessoal, voltando para a nossa aula, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da agricultura, né? Na aula inicial, a gente falou do domínio de coisas consideradas simples, né, em relação à natureza. Então, a gente falou sobre a domesticação de animais. E agora a gente vai falar um pouquinho de domínio em relação à agricultura, quando o homem, né, conseguiu se fixar num único local e não mais ser nômade, né? Essa coisa de ficar buscando recursos, essa coisa de ficar buscando alimentos, caça, né? Precisar caçar para se alimentar. Não. A partir do domínio da agricultura, da técnica, né, de como desenvolver seus próprios alimentos, o homem vai se fixar num único lugar e a gente vai ter a origem das primeiras cidades, tá? Então, entre 10 mil e 12 mil anos atrás, aconteceu o processo de sedentarização, ok? Coloquei em verdinho aqui porque esse nome é importante. Quando a gente pensa em sedentário, né? Às vezes eu, a mãe, o pai, a avó de vocês podem falar: "Ah, você é muito sedentário, não faz um exercício físico, não vai lá fora, não vai brincar". Lembra que eu falei da minha gatinha? Ah lá, chegou para atrapalhar o vídeo. Mas eu vou continuar, tudo bem? Vocês se importam dela ficar aqui participando da aula? Né, Gaia? Ah lá, é ela que tá fazendo isso aqui, por exemplo. Como eu comentei com vocês, esse é o máximo de preocupação que ela tem de sobrevivência, né? Atrapalhar a minha aula. Então, voltando, né, à sedentarização, muitas vezes a gente fala, estou muito sedentário. O que isso quer dizer? Que a gente não pratica nada, que a gente fica parado no mesmo lugar. Essa sedentarização não é nesse sentido, tá? A sedentarização é o homem para de se locomover e ele se fixa num único local, ok? O homem vai aprender as técnicas, vai aprender como cuidar do solo, como melhorar o solo para a produção agrícola. Ele vai conseguir compreender qual produção agrícola vai melhor naquela região, por conta, né, do clima, por conta do tempo, se há chuva, se há sol, tá certo? Então, isso é o processo de sedentarização. Então, ó, domínio da agricultura, ele vai selecionar as produções agrícolas que mais se adaptavam às suas necessidades, tá? O que a gente sempre percebe, né, nesses desenhos mais antigos, quando a gente estuda a agricultura, por exemplo, a gente percebe que as populações, elas sempre se fixavam próximas a rios. Já perceberam isso, né? Quando a gente olha aí a história e a evolução humana, a gente sempre vai ver que os homens, as grandes cidades que a gente tem hoje, elas são próximas aos rios, né? A gente vai falar daqui a pouco da crescente fértil, mas o homem, né, ele vai sedentarizar, ele vai se fixar num único lugar, mas não vai ser em qualquer lugar, vai ser uma escolha inteligente, tá? Então, assim, vamos ficar próximos a rios, que isso vai nos ajudar na agricultura, isso também vai nos ajudar, né, para abastecer os animais domésticos e também a população, tá? E olha só que interessante, agora, né, quando a gente olhava as outras fotos, a gente via, às vezes, grupos pequenos ou os homens sozinhos, né? A partir da sedentarização, esse povo vai se fixar mais junto, você vai ver, né? Por isso que tem a criação das primeiras cidades, que você vai ver um número maior de pessoas concentrados, tá? Porque é a ideia de proteção também, tá? É muito mais fácil eu me proteger em grupo do que eu me proteger sozinha, tá? Então, é a ideia, né, de ter acesso aos recursos, mas também de proteção. Viver em comunidade é mais seguro do que você viver sozinho, tá? Então, quais são, né, as espécies vegetais inicialmente que a gente mais vai produzir? E até hoje a gente vai perceber que a gente utiliza as mesmas, né? Eles vão se preocupar na produção de arroz, na produção de trigo e na produção de milho, tá? Atualmente a gente tem 250 mil espécies vegetais, certo? Dessas 250 mil, a gente tem 30 mil delas, né? São comestíveis, tá? Somente 100 delas representam 95% da nossa alimentação mundial. Curioso isso, né? A gente tem uma diversidade tão grande de alimentos aí, de grãos, de espécies vegetais, mas só 100 delas fazem parte da nossa alimentação diária, tá? O que a gente fala? Por um lado positivo, né? O homem se fixou, o homem, né, não precisou mais ficar passando necessidade, por exemplo. Só que a gente também tem os primeiros
problemas ambientais, tá? Lembra que para você produzir, para você colocar seus animais aqui no pasto, você vai ter que desmatar, tá? Então, a gente vai ter os primeiros problemas ambientais. Quando a gente falava de uma sociedade, né, de uma comunidade tão pequena, o impacto ambiental era muito pequeno também. Hoje em dia, né, com a evolução humana, o impacto ele é muito maior, tá? E o que acontece, gente? Quando você aumenta a demanda, né? Quando você aumenta, aliás, a produção de alimentos, você tem ali uma população que ela tá mais se sentindo segura, né, em relação a isso. Então, isso vai acabar fazendo com que aumente também a população. Se tem mais alimentos, tem uma melhor qualidade de vida, então essa população ela vai acabar se reproduzindo e nascendo mais gente, tá? Então, aumenta também a população. Olha só que interessante. A nossa população mundial, há 10 mil anos atrás, a gente era em média de 5 a 10 milhões de habitantes. Conforme você vai tendo, né, a evolução humana, e a gente acabou de falar da agricultura, tá? Mas depois a gente vai falar da melhoria, né, das técnicas no campo, da melhoria dos produtos que a gente vai gerar no campo. E também a gente tem a revolução industrial, depois a gente vai ter a revolução tecnológica, tá? Tudo isso vai melhorando, né, a qualidade de vida do ser humano. Então a gente percebe que por isso também que vai aumentando o número de habitantes. Então, ó, veja só, há 10 mil anos atrás a população mundial, tá, era de 5 a 10 milhões de habitantes. Às vezes a gente olha esses números, a gente não tem muita noção. Mas para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, que vocês conhecem, a nossa capital, ela tem 20 milhões de pessoas. Olha só. Então, há 10 mil anos atrás, a gente tinha menos pessoas que hoje tem em São Paulo, tá? Então, era pouquíssima gente, certo? Há 8 mil anos atrás, a gente já subiu, né, para 300 milhões de habitantes. E pós-revolução industrial, né, que já foi aí a sofisticação de técnicas, né, a gente começou a produzir muito mais rápido, porque agora a gente tinha, né, máquinas produzindo e não mais mão de obra humana, 500 milhões de habitantes. Hoje, em 2020, a gente é aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? Então, conforme a gente dominou a agricultura, dominou outras técnicas, isso nos deu uma segurança de uma qualidade de vida melhor. Então, a população foi aumentando, tá? A produção agrícola e o domínio da pecuária proporcionaram mudanças importantes no modo de vida, incluindo a dieta, o que não significa que a caça e coleta tenham sido abandonadas, tá? Então, o que acontece? A partir da produção agrícola, né, e o domínio da pecuária, então agora você tem ali o seu gado, ali você tem uma produção agrícola, muda, querendo ou não, a dieta, tá? Por quê? Antigamente, os homens se alimentavam daquilo que eles conseguiam caçar, né? Então, eles não ficavam assim, ah, hoje eu vou comer um boi. E sentava ali e ficava esperando um boi passar. Não, né? Porque vai que aquele boi não passa. Então, muitas vezes o homem ia caçar e se alimentava daquilo que aparecia. Então, era um porco, era um javali, enfim, qualquer animal que vier na cabeça de vocês aí, né? A partir da sedentarização, né? Agora eu tenho a possibilidade de escolher aquilo que eu quero comer, tá? Então eu escolho comer arroz e comer aqui alguma carne que eu tenho no meu quintal, né? No meu estabelecimento ali, certo? Então eles vão ter aí um domínio, né? Acaba mudando a dieta, mas não significa que a coleta tenha sido abandonada, tá? A humanidade passou a se adaptar ao meio ambiente e a transformá-lo de acordo com as suas necessidades. Esse processo foi gradual e ocorreu em diferentes lugares do mundo, como na área, né, que a gente chama entre o Oriente Médio e o Baixo Nilo, conhecida como Crescente Fértil. A gente pode chamar também de Mesopotâmia, que vocês devem já ter visto com a professora de história, tá? Com a domesticação do trigo nas planícies do leste da China ou com plantio de arroz na América com o milho, tá? Então, a gente vê aí diversos, né, lugares diferentes do mundo que a gente teve desenvolvimento da agricultura e um tipo de plantio, tá? Então, essa região aí, ó, que vocês estão vendo, né, que a gente falou que é a região ali, ó, entre o Oriente Médio e o Baixo Nilo, tá?
aqui tem regiões, né, de rios que são muito importantes, tá? Então, por exemplo, aqui na África, igual vocês estão vendo, né, a gente tem o rio Nilo, tá certo? Essa região a gente tem o rio Jordão, que é no Líbano, em Israel, e aqui, né, no Oriente Médio, que passa vários países, né, a gente tem a nascente aqui na Turquia do rio Eufrates com o rio Tigre, tá? Essa região aqui, gente, sempre foi uma região seca, tá? É uma região de deserto no Oriente Médio. Só que, né, pontualmente, né, nessa região que vocês estão vendo de verde aqui, a gente chamava ela de crescente fértil, porque é a única região no Oriente Médio e na África que você tem aí uma disponibilidade hídrica mais confortável, tá? Enquanto que o restante aqui do Oriente Médio passa por uma seca, nessas regiões aqui, elas são consideradas, né, de segurança, né, de confortabilidade em relação à oferta de água, tá? E por que que chama crescente fértil? Aqui nesse desenho não dá para ver muito, mas geralmente ele é desenhado como uma meia-lua, tá? Por isso que é lua crescente, tá? Então é como se fosse uma lua crescente o desenho aqui, mas aqui não faz, não dá para perceber tanto, tá? E o que que acontecia? Esses rios, né? Eles aqui, as primeiras cidades, né, vão se desenvolver nessas regiões, e esses rios nos períodos, né, de verão, que ficava, nos períodos de verão não, em alguns períodos do ano, esse rio, ele diminuía o volume dele, tá? E essas áreas onde tinha rio, eles ficavam mais férteis, tá? Então, o que a população fazia? Quando o rio estava cheio, utilizava o rio para diversos tipos de função, para abastecer a população, para consumir aquela água, e quando esse rio diminuía o volume dele, aonde era, né, a margem do rio ali, ficava uma área muito fértil, então eles aproveitavam para fazer a produção agrícola, então por isso que chama crescente fértil, tá? A maior produção de alimentos possibilitou estocar o que sobrava para as épocas de seca ou de menor produção. Esse excedente de produção passou também a ser tocado com outros grupos, tá? Então agora a gente não precisa mais caçar e comer, né? Agora, com o decorrer dos anos, com a evolução, a gente consegue estocar e aquilo que sobra, né? Ou a gente guarda para a gente comer depois, ou nos períodos, né, que são de mais seca, né? Igual vocês viram aí, ou a gente troca com os outros moradores da comunidade, tá? O desenvolvimento de sociedades mais complexas exigiu novas configurações políticas com a figura de um líder e a criação de leis para controlar os novos grupos sociais, além de exércitos para defender os territórios, tá? Então é o que eu comentei com vocês. Agora é uma comunidade e essa comunidade, querendo ou não, precisa ter uma certa organização, senão vira uma bagunça, tá? Então a gente vê que também nessas cidades a gente vai ter a ideia de uma formação de um Estado, né? Hoje, por exemplo, o Brasil, a gente não tem toda uma administração que governa o Brasil, tem o presidente, tem os governadores, os prefeitos, né, numa menor escala. Então, assim, todo grupo social, né, reunido no território, é necessário um líder, é necessário de um exército para proteger esse território. Então, a ideia de Estado, né, começa aí inicialmente de uma forma bem mais simples, né, mas a ideia de um líder, né, para criar lei, para controlar esse território, tá? Sistema de irrigação. Entre as técnicas que permitiram as modificações no ambiente pela espécie humana, a irrigação foi uma das primeiras, pois, desde o início da prática agrícola, o ser humano percebeu a necessidade de desviar os cursos de água para irrigar as plantações. As civilizações da antiguidade se desenvolveram às margens dos rios, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, o Amarelo e o Ganges. Na América, as civilizações Maia e Inca também desenvolveram sistemas de irrigação. Muitos desses sistemas de condução, irrigação e distribuição, com mais de 3 mil anos atrás, continuam sendo utilizados até os dias atuais. Então, não mais do que você, né, viver próximo a recursos hídricos, a gente vai ter aí a questão do sistema de irrigação, né? Então, são dois domínios. Agora, o homem sabe produzir o próprio alimento
e o homem também que sabe desenvolver, né, um sistema de irrigação ainda que muito simples, né, igual vocês estão vendo na imagem aqui também, né, sistema de irrigação bastante simples, mas que era eficiente, né? Hoje a gente tem algo muito mais sofisticado, tá? Então, na apostila vocês aí traz, né, a ideia das primeiras civilizações, olha aqui o sistema de irrigação, tá bom? Todas próximas aos rios. Aqui a gente vê, né, eles produzindo, tudo bem? E aqui umas imagens dos sistemas de irrigação. Atualmente, né, a irrigação é responsável pelo uso da maior parte da água do Brasil. Então, né, se comparar o que a gente tinha antigamente, né, de pegar aqui a água com um baldinho, agora a gente tem esses sistemas de irrigação que são até automatizados, né, ligado e desligado pelo computador. Hoje a gente sabe identificar no solo aonde precisa de mais água, onde precisa de menos água, né? Então ele vai abrir aonde precisa mais água e vai diminuir aonde tem menos água, então é muito mais sofisticado, tá? E aí a gente viu, né, principalmente no Brasil, que é um país agroexportador, a gente exporta muitos produtos, né? A gente usa bastante o sistema de irrigação, tá? Agora, em relação à indústria, né? Ele fala aqui para vocês, ainda dentro do tema, né, do domínio da natureza, mais do que a gente saber extrair os produtos, a gente vai conseguir transformá-los, né? É isso que é a indústria, né? Pegar uma matéria-prima e transformá-la em um novo produto, tá? Então, a partir de 1760, né, com a Revolução Industrial, os problemas ambientais eles vão se agravar um pouquinho mais, tá? Porque as coisas elas estão tomando uma proporção maiores, né? Então a gente consegue agora produzir, né, numa escala muito maior, numa larga escala, mas também consegue degradar bastante o meio ambiente em ritmos sem precedentes. Então, como que a gente fazia, né, para pegar um material, uma matéria-prima e transformar num produto industrializado? A gente usava os maquinários a vapor, tá? Então a gente usava do carvão mineral, a exploração do carvão mineral, para fazer aquela máquina a vapor funcionar e produzir mais produtos, tá certo? Qual que é o problema disso? Quando você tem a queima do carvão mineral, você tem a liberação muito grande de CO2, né? Que é um gás poluente. E o que que acontecia, gente? Hoje, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em regiões mais afastadas, né? Não são regiões, por exemplo, no centro das cidades. Agora, quando a gente pensa, né, no século XVIII, 1760, então as indústrias ficavam perto, né, das reservas de carvão mineral, tinha que ser perto, né, para não ficar dificultando a logística, tá? E as pessoas também moravam perto das indústrias, né, que elas trabalhavam na indústria. Então, hoje é diferente, né? As indústrias, elas ficam lá a gente diz que é nos distritos industriais, né? Eles são afastados das cidades. Hoje nessa época não. Então era muito mais poluente, né? A população que vivia próxima dessas indústrias viviam também com bastante problemas sociais e problemas ambientais, tá? As mudanças produtivas proporcionadas pelo trabalho mecânico alteraram profundamente nossa cidade, tanto no meio urbano quanto no rural, tá? Então, o que que vai acontecer? No meio urbano, você vai ter uma poluição muito maior, e no campo, né, tanto no campo quanto na cidade, você vai ter a questão do desemprego, né? Agora a gente vai ter os maquinários fazendo um trabalho que antes era realizado pelo homem, tá? Então, ó, no campo, a modernização aumentou a produtividade, foi algo produtivo, né? Foi algo bom. Só que, ao mesmo tempo, trouxe o desemprego, que resultou a migração para a cidade. Consumo acelerado, crescimento das cidades, o desmatamento, produção de lixo, esgoto doméstico, resultaram numa grande degradação ambiental, tá? Com a poluição do solo, da água e da atmosfera. Então, aquilo que é produtivo, né? O que é positivo da Revolução Industrial, né? De todas elas, a gente hoje em dia produz mais rápido, a gente tem acesso aos produtos, né, muito mais rápido. Hoje eu posso consumir o que eu quiser, desde que eu tenha dinheiro, né, mas eu posso chegar no supermercado, eu posso comprar aquilo que eu quiser, eu posso ir numa loja e comprar aquilo que eu quiser, eu posso ir em qualquer comércio, né, que eu vou ter produtos à minha disposição. Por quê? A atividade industrial me proporciona isso.
mas ao mesmo tempo trouxe problemas sociais e ambientais, né? Desemprego, poluição da cidade, desmatamento, tudo isso são os aspectos negativos, tá? O que a gente vai perceber, né? A partir do homem, né, conseguir fazer a domesticação do meio ambiente, hoje a gente tem áreas, né, que tem uma grande concentração, que a gente chama dos formigueiros humanos, tá? E tem áreas que não tem quase nenhuma população, que a gente chama de anecúmena, né? São regiões que dificulta a presença do homem, tá? Então, por exemplo, ó, os 50 milhões de quilômetros quadrados, né, são áreas anecúmenas, de baixo povoamento. Então, a Antártida, por ser muito frio, né? Groenlândia, Sibéria, daí a Sibéria, o Saara já são desertos, né? Tanto frio quanto desertos quentes. O Himalaia, os Andes e o Alpes. Mesmo nessas regiões, apenas a Antártida permanece desabitada, exceto em alguns locais onde se encontram as bases científicas. Tudo bem? Então, assim, grande parte, né, dos territórios hoje existe alguma ocupação humana, mesmo que ela seja difícil, né, por questões climáticas, por questões de relevo. Hoje em dia a gente consegue até produzir em áreas de montanha, gente. Um exemplo disso é o Japão. O Japão, né, é uma área que é 80% montanhas, tudo bem? E o que vai acontecer? Eles conseguem fazer o terraceamento, né? Eles vão recortando o território ali da montanha, né, a região montanhosa, e fazem os terraceamentos, certo? Então, muito poucas áreas hoje do mundo são desabitadas, tá? Porque o homem conseguiu desenvolver tamanha tecnologia e técnica que vai fazer com que ele fique mais, que ele consiga se encontrar bastante espaços, né? Então, é o domínio total, praticamente, do homem em relação à natureza. Tem seus problemas, né? Sociais, tem seus problemas ambientais, mas também tem os seus aspectos positivos. Tudo bem? Para finalizar a nossa segunda aula, a gente vai fazer o exercício 2, certo? Observe a seguir o mosaico. Então, é seguido da apostila, tá? O exercício 2. Observe a seguir o mosaico de imagens de satélite da NASA, que resultou em um mapa global noturno. Então, a gente percebe, né, gente, que aonde tem luzinha é onde a gente tem uma população mais densamente povoada, né? Tem uma maior concentração populacional. E algumas regiões, ó, por exemplo, o norte da África aqui, o norte brasileiro, né? Algumas regiões aqui no polo, por exemplo, não tem luzinha. Logo, são áreas que têm menos concentração populacional, tá? De posse de um atlas, então, vocês precisam pegar aí um atlas, mas eu ajudo vocês, 3 regiões ou países com maiores concentrações populacionais. Fácil, né? Aqui, olha o Nordeste dos Estados Unidos, a Europa como um todo, né? Eles falam regiões ou países, né? Então, vocês podem aí colocar região dos Estados Unidos, região da Europa. A gente percebe na Índia aqui, ó, tem um pouquinho de luz também. Olha o Japão, tá? Então, pode colocar essas 3 aí. E 2 áreas que apresentam baixa densidade populacional. O norte da África, o norte da Austrália, que é uma região de deserto também, e o norte dos Estados Unidos, e norte do Brasil, que é as áreas anecúmenas, né? O que é áreas anecúmenas? Anecúmenas são áreas que são difíceis de habitar por conta de alguma característica natural. Então, por que a gente tem pouca gente no norte da África? Porque é o deserto do Saara, né? Essa variação de temperatura, ausência de água, dificulta que a população fique aqui. A mesma coisa aqui no deserto na Austrália, tá? E aqui no norte brasileiro a gente tem a floresta amazônica, que por mais, né, que ela tenha sido desmatada ao longo dos anos aí, é uma região anecúmena, que tem pouca gente habitando, tá? Vamos ver se bate com o que a gente falou. Então, as regiões de maior concentração, sul da Ásia, é verdade, olha aqui, ó, China, Índia, leste da China, aqui essa região, o Japão, que é essa região aqui, Europa Ocidental, que é a cabecinha da Europa aqui, né? E o Nordeste dos Estados Unidos, que é essa região onde a gente tem as principais cidades norte-americanas, né? Nova York, Boston, Washington, todas ficam aqui nessa região. E 2 áreas de baixa densidade demográfica. Então, a Antártida, né? Ele vai destacar aqui, ó, também
devido ao clima polar, o Saara, que é o centro da Ásia, né? Então, aqui, e parte da Austrália, devido ao clima desértico. Então, a gente colocou essa região também. A região do Himalaia, que é essa região aqui, ó, que vocês estão vendo sem luz, pelas montanhas muito elevadas, e a bacia amazônica pela floresta equatorial, certo? Então, a gente falou 2 exemplos, né? Mas aí tem uma resposta mais completa, certo? Bom, gente, a aula nossa hoje foi sobre isso, tá? Não são aulas muito extensas. Tô tentando fazer aulas um pouco mais curtas, porque eu sei que vocês estão cansados, né? A gente tá quase em novembro, vocês estão ficando cansadinhos, então tô tentando fazer aulas mais curtinhas, tá? Vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até mais.